Fala galera, tudo bem? Sou o professor Márcio e hoje nós vamos tratar do assunto que é dilatação linear dos sólidos. Dilatação linear dos sólidos. Então, quando a gente tem um objeto qualquer, e ele acaba aumentando de tamanho, seja, professor, mas eu posso esticar ele? Não, ele não é um corpo elástico. Ele não é um corpo elástico. Quando é um corpo elástico, você aplica uma força por sobre ele, ele aumenta de tamanho instantaneamente e quando você solta, ele volta à sua condição normal. No caso da dilatação dos materiais, dos sólidos, nós vamos ter aquele caso em que ele sofre um aumento de tamanho, de dimensão, por aquecimento. Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho este canetão aqui. Neste canetão, nós temos uma porção de moléculas encostadinhas uma na outra, certo? Todas já com uma vibração, ok? Elas podem estar vibrando em 3 dimensões, para cima, para frente, né? Para frente e para trás, para cima e para baixo, e para um lado e para outro, e tudo junto. Mas para facilitar a nossa compreensão, nós vamos considerar somente em uma dimensão. Depois ela pode ser generalizada. Mas quando nós estamos agitados assim, imagine que elas estão aqui, nessa agitação. Aí de repente aumenta a temperatura. O que vai acontecer com ela? Vai aumentar essa agitação. Consequentemente, ela vai ir mais longe um pouco até parar. Então ela vai começar a bater na outra do lado, que vai bater na outra do lado, e assim vai empurrando, entre aspas, vai empurrando as outras moléculas e esse corpo passa a ter uma dimensão maior, ou seja, ele acaba ocupando um espaço maior, certo? Então isso se deve ao aumento da temperatura. Tá, professor, e se eu diminuísse a temperatura? Sim, a agitação era grande, foi diminuindo, então consequentemente ele vai ter uma medida menor, certo? Então as moléculas elas vão se agrupando e aí você vai ter uma medida menor. Então a primeira coisa que eu já sei é que na dilatação dos sólidos ela depende diretamente do aumento de temperatura. Então o quanto vai aumentar a dimensão vai depender de quanto aumenta a temperatura também, certo? Vamos pensar no comprimento linear, uma dimensão, só em uma linha. Então nós vamos pensar dessa maneira. Para aumentar o comprimento, aumentando o comprimento. Professor, mas vai aumentar a largura, vai aumentar a espessura, vai aumentar tudo? Sim, sempre aumenta as 3 dimensões do corpo. Porém, em alguns casos é insignificante, nós não conseguimos perceber. Então a gente vai considerar somente o comprimento. Quando, professor, que eu vou desconsiderar as outras dimensões? Imagine a seguinte situação. Você está vendo lá um fio entre 2 postes. Tem um poste aqui, outro poste aqui, né? Então está no chão. E aqui foi estendido um fio condutor, um fio elétrico condutor que foi estendido no inverno, ok? Foi estendido no inverno. Então ele teria que estar um pouco mais esticado. Vamos fazer o seguinte, ó. Ele está um pouco mais esticado. Mas assim nem tanto, né, professor? Nossa. Vamos começar de novo o meu fio. Aí. Então ele está um pouco mais esticado. Isso no inverno. Aí, num dia quente de verão, esse era o dia mais frio do ano, ele estava assim. No dia mais quente do verão, ele vai apresentar isso, ó, ele vai aumentar em todas as 2 dimensões, certo? Ele vai aumentar e vai ficar assim, ó, a gente diz que ele ficou com uma barriga maior, ele ficou mais inclinado. Ele aumentou o diâmetro, aumentou, mas da posição onde você se encontra, você não vai conseguir perceber o aumento volumétrico do fio, mas você consegue perceber o aumento linear. Mesma coisa acontece com um trilho de trem. Os trilhos de trem, quando eles aumentam também a altura, aumentam a largura e aumentam o comprimento. Porém, a largura e a altura é insignificante perto do que vai aumentar no comprimento. Por quê? Porque nessa dimensão, é uma dimensão que está maior. Então, quanto maior é o comprimento inicial, maior vai ser a dilatação sofrida. Outra grandeza que nós temos relação. Então, vamos anotar o que a gente já tem, ó. A variação de comprimento, vou colocar aqui, ó, variação de comprimento que é comprimento final menos comprimento inicial. Vou apagar aqui, vou fazer assim, ó, delta L
ΔL é L menos L0, ou seja, comprimento final menos o comprimento inicial ele depende diretamente da variação de temperatura, então vai depender da variação de temperatura. Então você já sabe como calcular a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. E também ele vai depender do comprimento inicial. Então você vai depender diretamente do comprimento inicial. Quanto maior o comprimento inicial, maior vai ser sua dilatação, porque o comprimento final também vai ser maior, ok? Então começa por aí. E também, gente, vai depender de que material ele é feito. Porque imagine, se você tem lá plástico, você tem metal, você tem... São tipos de moléculas diferentes que estão sendo agrupadas. E, consequentemente, elas têm uma capacidade de vibrar ou se deslocar mais longe ou mais perto, que é uma propriedade da elasticidade do material? Não! A propriedade que ela tem de poder ampliar essa tua vibração. Então, vai depender de que material é feito. Então, para cada material, nós vamos ter uma condição dele aumentar mais ou menos essa variação, que também é diretamente proporcional. Vamos pensar, eu tenho um metal, eu vou ter uma determinada, eu tenho madeira, então é diretamente proporcional. A variação é proporcional a um coeficiente de dilatação do próprio material, que nós vamos chamar de alfa. O que é esse alfa? É o coeficiente de dilatação linear. Coeficiente de dilatação linear. No SI é Kelvin na menos 1, ok? Mas é comum nós utilizarmos graus Celsius na menos 1, ok? Esse é o teu coeficiente de dilatação linear, certo? Beleza até aí? Entendido até agora? Bom, então do que nós dependemos? Tudo é diretamente proporcional, então nós podemos concluir que a variação do comprimento de um corpo é igual ao comprimento inicial multiplicado pelo coeficiente de dilatação e multiplicado pela variação de temperatura sofrida pelo corpo, ok? Então aí nós já temos o seguinte: se eu pegar 1 metro de cobre, um fio de 1 metro de cobre, e eu pegar um outro fio com 2 metros de cobre, eles sofrendo a mesma variação de temperatura, qual vai ter maior dilatação? Primeiro, eles são do mesmo material, então o coeficiente de dilatação é igual para os dois. A variação de temperatura foi igual para os dois. O que é diferente é o comprimento. Aquele que tiver o maior comprimento inicial terá a maior variação de comprimento. Ou seja, se aquele de 1 metro aumentasse 1 milímetro, o de 2 metros vai aumentar 2 milímetros, porque no primeiro metro ele aumenta 1, no segundo metro ele aumenta 1 também. Então, para cada 1 metro, ele estaria aumentando 1 milímetro nas mesmas condições. Ok? Então, começa a pensar dessa forma, certo? Mas desde que seja o mesmo material. Mudou o material, muda a analogia. Outra situação, gente, que é comum é quando nós substituímos aqui, ó. Se você pegar L menos L0 igual a L0 vezes alfa vezes ΔT, e você passar o L0 para lá, ó, você vai ter o seguinte: L igual a L0, era menos, ficou positivo, mais quem já estava lá, ó, L0 alfa ΔT. Professor, dá para melhorar um pouquinho isso aí? Sim, dá para a gente melhorar isso aí fazendo o seguinte, ó, L igual, colocando em evidência L0 que multiplica 1 mais alfa ΔT, ok? Então, o que eu tenho agora?
é que se eu quero descobrir o comprimento final, eu quero saber direto o comprimento final do corpo, eu pego o comprimento inicial e multiplico por quem? 1 mais alfa vezes ΔT. Resolvo isso primeiro, multiplico pelo comprimento inicial, eu descubro direto o comprimento final. Professor, mas e se eu quisesse descobrir a variação do comprimento e depois substituir nessa equação? Também dá certo, tá, meu querido? Então vamos lá, vamos de novo, recuperando esse nosso conceito, para a gente relembrar. A variação de comprimento, a variação do comprimento de um corpo vai depender diretamente do comprimento inicial, de que material ele é feito e da variação de temperatura sofrida por ele, certo? E por isso nós temos essa equação aqui. Brincamos com essa variação do comprimento e chegamos no comprimento final. Uma das aplicações que nós precisamos pensar, os disjuntores. O que é um disjuntor? Ele protege o teu circuito elétrico. Que é lá que a gente diz, caiu a chave. Temos que ir lá ligar a chave porque caiu a chave. Caiu a chave porque eu não sei luz lá em casa. Então essa afirmação, quando diz caiu a chave, ele é um disjuntor. O disjuntor termoelétrico, ou seja, eles são térmicos. O que acontece? Eles são feitos de duas chapas bimetálicas, ou seja, são dois metais diferentes que são soldados uma na outra, certo? E aí, quando ocorre uma variação de temperatura, uma dilata mais do que a outra. Então, o que vai acontecer se uma dilatar mais do que a outra? Vamos fazer o seguinte, uma vai ficar mais comprida do que a outra. Só que para ficar mais comprida do que a outra, se elas estão coladas, soldadas ali, ela vai ficar mais comprida e vai inclinar a outra. Então o que vai acontecer vai ser isso, ó. Elas estão aqui, para essa ir para cima, a outra tem que ir para cá. Então vai inclinar assim, certo? Então se eles estavam encostados num contato e de repente dilatou, ela desencosta. Se desencosta, ou seja, abre o circuito e protege o teu circuito. Beleza? É comum isso onde? No ferro de passar, que ele fica ligando e desligando, atingiu a temperatura certa, ele desliga. Aí ele começa a diminuir a temperatura, está passando roupa, ele volta, encosta o contato, fecha o circuito, aquece de novo até determinada temperatura, ele desliga novamente. Então, é para isso que serve, para ele ficar ligando e desligando. Ok? São várias aplicações que nós temos para essas lâminas bimetálicas. Certo, gente? Espero ter ajudado, fiquem bem e até a próxima!